Fala galera, tudo certo? Vamos lá, vamos começar mais um vídeo sobre cidadania italiana nesse canal, já que muita gente pediu. A gente vê que é um assunto que o pessoal está muito interessado, então vamos tentar ajudar mais um pouco com as informações que a gente tem. E hoje o nosso papo aqui é sobre os mitos e verdades a respeito da cidadania italiana. Então fica até o final que tem bastante coisa interessante, importante, inclusive algumas engraçadas, né? É. Então vamos lá, nós separamos aqui 10 mitos para falar para vocês que nos falavam, que a gente escuta falar ainda, que a gente achava que era verdade também, e a gente vai desmistificar alguns deles, tá? Então vamos lá, a começar pela questão do sobrenome. É mito que você precisa ter o sobrenome italiano para ter o reconhecimento da cidadania italiana. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Inclusive a senhora que é a dona da nossa casa, que é a Pia, ela inclusive falava, não, vocês não vão ter direito, porque vocês não têm sobrenome italiano, né? O meu é português, o da Carla é alemão, mas sim, tem direito, porque não é pelo sobrenome, sim, por questão de sangue, né? E passar o sobrenome da geração para a próxima geração, tá certo? Não passa o sobrenome, mas tem o direito à cidadania, sim. Então não tem problema se você não tem o sobrenome italiano, e quando você for reconhecido italiano, você não vai precisar alterar o seu nome também, tá? A gente não colocou sobrenome italiano, então esse mito aí não existe, beleza? O segundo mito é em relação à questão de uma história que rola, tem várias formas de se entender esse contexto, tá? Mas falam que a mulher que nasceu antes de 1948, ela não poderia passar a cidadania para o próximo filho dela. Mas não é bem por aí. O que acontece? Quando as mulheres casavam com as italianas, né, casavam com um brasileiro, elas tinham que abdicar da cidadania italiana. Ela assumia a cidadania do marido, então elas viravam brasileiras. E aí, os filhos dela não poderiam se tornar italianos, eles não tinham essa descendência, tá? É uma legislação que mudou em 1948. Então, o que acontece? Os filhos nascidos até 1948 de uma mulher italiana que era casada com um brasileiro não têm direito à cidadania italiana. Só que existe uma forma de reconhecimento dessas pessoas por via judicial aqui na Itália. Então é um mito também de que você não tem direito, né? Só que o trâmite é um pouquinho diferente. Na verdade, o filho que nasceu após 48 ele vai ter direito, certo? Tem direito. Então, na verdade, o anterior não teria direito, né? O filho que nasceu antes de 48 não teria direito. E o filho que nasceu após 1948, ele teria direito, tá certo? Mas isso é uma questão que requer bastante atenção, procurar uma assessoria, porque muitas vezes a galera que foi para nossa região, né, o sul do país, normalmente é de Trento, e essa galera também não teve o direito de ser cidadão. Então tem uma questão burocrática aí que cada caso é um caso, a gente sabe de pessoas que conseguiram, sabe de pessoas que não conseguiram, né? E a dúvida era da Carla também, porque ela achava que por ser a mãe dela italiana não tinha direito, mas não tinha nada a ver com o assunto. Porque falam, né? Muitas pessoas falam, se tem uma mulher na linhagem já não tem mais o direito, que é só por homens. Então esse é um mito. Tem uma questão de datas ali, a minha mãe, por exemplo, ela nasceu em 1961 e eu nasci em 85, então tudo certo, não tem problema nenhum. E também que o pai dela também era o italiano e o avô dela também era o italiano, né? Então também essa descendência masculina facilitou 100% o processo. Uma questão muito engraçada, que a gente sempre já discutiu muito sobre isso, já com outras pessoas, e fazia parte de uns planos mirabolantes, assim, né? Que a gente tinha que vir para a Itália e tinha que mandar alguém botar foto no quadro da casa para fazer que a casa era nossa. Então... esse é um grande mito, porque essa questão de firmar residência na Itália, para quem vem fazer o processo aqui, tem toda essa ilusão, assim, né, de que você precisa ter a conta de água no seu nome, precisa ter fotografias na sua casa para comprovar que você realmente mora ali. Mas não, gente, não precisa de nada disso. A única coisa que vai comprovar que você mora na Itália casa é o contrato de aluguel. Sim. Você assinou o papel que você alugou aquela casa. Você faz um contrato de aluguel, você vai, no nosso caso, a nossa anfitriã aqui, ela fez todo o trâmite, ela foi na questura, que é a polícia lá em Asti,
e ela deu entrada dizendo que nós estávamos morando na casa dela. Então, a partir daí, quando dá tudo ok, a gente pega o contrato e vai na comuna e fala, estamos morando em tal lugar. E é quando o vigile passa depois, né, para realmente averiguar se nós estamos morando lá. Sobre o vigile a gente vai falar mais na frente, né? Sim. Mas essa questão de ter que botar quadro, de ter que botar roupa para parecer que a casa é sua, isso é fake news, tá, galera? Não tem essa história. Não se incomodem Não se incomodem com isso. Só venham, tragam os documentos corretos, façam o contrato certinho. Aí sim, vocês estão alocando uma casa, então vocês estão morando realmente naquela casa. É isso que importa. Isso aí. Quarto mito é com relação à retificação de nomes e erros que contém nas certidões, né, de nascimento, casamento e óbito dos antepassados. Muita gente acha que alguns erros não são importantes e acabam vindo para a Itália com essas certidões sem serem retificadas. E algumas mudanças do nome, elas podem ser validadas, não tem problema nenhum, né? Quando sai um nome do nome, né? Tem 3 nomes e um desses nomes ele sai, não tem problema nenhum. Isso, então o importante é o primeiro nome e o sobrenome. Se por um acaso teve um nome no meio que à medida, conforme foi passando o tempo, esse nome foi... Ele saiu, né? A pessoa retirou, não usou mais, né? A pessoa não usou mais, caiu em desuso ali, digamos. Não tem problema, tá? O que vale é o nome e o sobrenome da pessoa. Por exemplo, o meu trisnono, na certidão de nascimento dele se chamava Fortunato Ângelo Merlo, né? Na certidão de casamento já foi Fortunato Merlo. Tudo certo, tudo tranquilo, não teve problema nenhum. Na certidão de óbito dele também está correta, mas na certidão de casamento do meu bisavô consta que ele era Fortunato, com U. Aí né? sim precisa ser retificado. E aí isso precisa ser retificado, porque é uma mudança de letra, ou um acréscimo de letra, ou uma mudança de data tem que ser ajustada. Inclusive, se tiver um nome da cidade errado, como aconteceu no teu caso, né? No meu caso. Que era Melara? Isso, meu trisavô nasceu em Melara e na certidão de óbito dele dizia que ele nasceu em Menara. Menara. Então eu tive que retificar esse Menara para Melara. E aí você retifica, na verdade, esse documento com o documento anterior, com o documento comprovando que esse documento é oficial, e ele dá prova que o outro documento da frente está errado. Bem simples, tá? Mas não venham para cá com o documento errado. Ah, porque fulano fez isso. Eu sempre digo que a exceção não é a regra. Então a regra é: venham com os documentos corretos. Isso é a melhor maneira para evitar estresse e correria lá no Brasil enquanto você está aqui na Itália. Outra coisa que até pra gente foi uma dúvida durante o processo era a questão de que todas as certidões tinham que ser de registro civil, né, de cartório, as certidões de nascimento, casamento e óbito. Mas não, tá? Eles aceitam também certidão de paróquia. Então, se você não tem a certidão de nascimento do seu antepassado, mas tem a de batismo da paróquia, ela conta, tá? Ela é válida. Era uma dúvida que eu tinha, porque eu tenho dois casos, e o Pato também tem casos de que a gente não encontrou a certidão de registro civil. O meu porque pegou fogo no cartório, da Carla porque realmente eu acho que não tinha, né? Não, eu acho que ele realmente não casou no civil. Tem um casamento que foi feito só no religioso e não foi feito no civil, então realmente essa certidão não existe. Mas eles aceitam na Itália bem tranquilo. Na verdade, assim, a única questão que é importante saber é que o cartório, muitas vezes, eles não aceitam essa certidão da paróquia ou da igreja como um documento oficial em caso de retificação. Mas, inclusive a paróquia, ela faz um documento inteiro teor, tá? Você pede lá, eu quero um documento inteiro teor daquele documento X. Eles vão lá e fazem um documento oficial, eles têm que levar no cartório, eles autenticam, eles cobram por isso, também não é um valor barato não. Isso varia de paróquia para paróquia, mas é bem simples. Mas costuma ser mais tranquilo que cartório. Mais tranquilo que cartório, tá bom? Próxima. Seus pais não precisam fazer para que você tenha direito à cidadania italiana. Esse é um mito também que até semana passada alguém me perguntou, tá, mas eu faço para passar para o meu filho que já é de maior, ou então meu pai teria que ter feito para passar para mim? Não, gente, cada pessoa maior de idade precisa fazer o seu processo e pode fazer o seu processo independente se o anterior não fez. A minha mãe não fez, a mãe do Pato não fez, e nós viemos para cá e fizemos. E isso não torna a minha mãe nem a mãe da Carla cidadãs italianas, cada um é um caso. Né? Exatamente, elas precisariam vir para cá para fazer esse reconhecimento da cidadania. Era outra coisa que eu tinha dúvida também, porque eu tinha ouvido falar isso, então eu pensei que tinha um limite de geração, que a minha mãe teria que ter feito,
E não existe isso, não tem limite de geração. Por enquanto. E cada um faz o seu processo. E você só consegue transmitir para os seus filhos quando eles ainda são de menor. O processo é mais fácil, né? É mais fácil. Depois que eles já passaram dos 18, eles precisam vir para cá ou fazer no Brasil. Isso é diferente de algumas, se eu não me engano, a cidadania portuguesa exige que seja passada para o seu pai, no caso, antecessor, e o seu pai, aí você possa pegar a cidadania através dele, mas o processo é diferente. Então, nesse caso da cidadania italiana, nossos pais não precisam ser italianos, a gente pode vir aqui e requerer sem problema nenhum. O único italiano da nossa linhagem é nossos trisnonos, nosso bisnono, nosso nono, e nossos pais não são italianos. Exatamente. Outro mito é a questão do vigile. Gente, o que se fala desse vigile? Será que o vigile é mau? O vigile é do mal? O vigile, ele vai te fazer um interrogatório? Enfim, essa questão é muito engraçada, porque quando você começa o processo de cidadania italiana aqui na Itália, você precisa esperar o vigile em casa para ele vir confirmar a sua residência. Então é um período meio de ansiedade para quem está fazendo isso. E muitos falam que tem que tomar cuidado, porque o vigile ele pergunta várias coisas, o que você faz, de onde você vem, para onde você vai. E não tem nada disso. Pelo menos a nossa experiência aqui foi muito tranquila, tá? Com o vigile. A gente já ouviu falar também que teve vigile que pediu para entrar, tomou um café e bateu um papo. Né? Então, assim, isso varia de lugar para lugar. Mas o que não varia muitas vezes é que são servidores públicos, que muitos deles não são muito a favor dessa questão de passar a cidadania para uma pessoa de fora, que provavelmente nem vai morar naquela cidade. Então, às vezes não, é bom que você esteja em casa, que você não saia no período, porque isso realmente pode impactar um pouquinho o seu processo, né? Eles podem achar que você nem está ali, que é uma moradia fake, e eles podem negar o processo de ali, entende? Então é bom estar em casa no horário comercial da comune. Isso varia de comune para comune. Nossa comune tinha um horário bem flexível, bem tranquilo. E o vigile passou com qual dia mesmo? 19? 19 dias. 19º dia, né? 19º dia ele passou e foi super tranquilo. Ele só olhou por cima a casa, assim, era um dia que estava chovendo, ele não quis entrar para não sujar a casa. Perguntou quem era quem, né? Porque estava eu, o Pato e mais a minha irmã em processo. É você. Ok. E qual foi o dia que... quanto tempo vocês estão aqui? Foi o que ele perguntou. E só. Então, assim, foi muito tranquilo. Não tem toda essa história aí de que os vigiles fazem um interrogatório, que você vai ter que responder várias coisas. E não, tá? Ele simplesmente tem que fazer o trabalho dele, que é confirmar se você tá morando naquela casa que você falou. Todas as histórias do vigile do mal que a gente escuta a galera falar, normalmente, quase sempre, 100% das vezes, está atrelado ao jeitinho brasileiro de fazer as coisas erradas. Então, a pessoa foi viajar e aí o vigile passou e alguém falou, a pessoa não está aqui. Ele fala, tá bom, eu não vou liberar enquanto o cara não estiver aqui. Né? E até a pessoa voltar, até o vigile passar novamente, para nós isso é ruim, né? Porque passa tempo. Para ele não muda nada, então muitas vezes ele só faz o trabalho dele e quem está falando mal do vigile é justamente a pessoa que fez algo errado. Então, faça tudo certo, que o negócio flui um pouquinho melhor do que a galera comenta por aí, tá? Outro mito é a questão de que é legal levar um agrado para as pessoas que trabalham na comune, ou entregar uma lembrancinha para o vigile. Enfim, gente, esse tipo de coisa não se faz aqui na Itália. Até é visto com maus olhos, tá? Parece que você está querendo comprar, né? A gente fez a gente fez uma mentoria, né? A gente conversou com um brasileiro que ele presta mentoria para quem quer vir fazer a cidadania italiana aqui na Itália. E ele nos contou que ele levou uma caixa de chocolate de presente na comune para oficial. E, nossa, ela ficou desconcertada, ela escondeu a caixa, ela falou, não, imagina, não precisava, porque ela se sentiu mal de estar sendo presenteada pelo trabalho que é uma obrigação dela. E porque outras pessoas podem imaginar que ali dentro pode ter um dinheiro, pode ter algo a mais, o que ela facilitou. Então isso gera possíveis questões de fraude que alguém pode imaginar que rolou naquele caso. E a gente sabe que fraude não é legal em lugar nenhum, né? Existem muitos casos de corrupção em torno da cidadania italiana aqui na Itália. A gente ouve falar bastante. Muitas comunes que receberam dinheiro para facilitar o processo. Então, tem bastante falcatrua também.
Mas eles têm hoje bastante zelo, assim, eu percebo que eles têm bastante cuidado com isso, justamente para não serem descobertos, de terem feito alguma fraude, porque para eles é bem complicado, se forem descobertos. Então, não precisa levar gradinho para ninguém que... Faz o básico e eles fazem o trabalho deles e tá tudo certo, gente. Exatamente. O penúltimo mito é em questão da obrigatoriedade do voto na Itália. Muita gente pergunta, pô, mas eu vou ter que ir na Itália votar? Não, galera, não precisa. Aqui na Itália não é obrigatório o voto, tá? É facultativo. Então você, como cidadão italiano, não vai precisar vir aqui sempre que tiver eleição para fazer isso. Então não tem problema. Porém, você vai ser convidado sempre a votar e o voto vai para casa, para sua residência em qualquer lugar do mundo, onde você morar. Se você estiver morando no Brasil, você vai receber uma carta com as opções de candidatos, você vai assinar lá e mandar de volta para o consulado. Então, não é obrigatório vir para a Itália, tá? Tem muita gente que acha que é obrigatório e não tem obrigatoriedade não, tá? E como é que eles vão saber o seu endereço onde você está? Porque você tem que dizer, atualizado lá no sistema que você mora em tal lugar. Porque se você não mora na Itália, você mora em algum lugar. Você tem que dizer onde é que você mora, porque isso faz parte do processo e da obrigatoriedade do ser cidadão italiano. Exatamente. E o último? E a última questão, o último mito que é muito falado também, esse a gente colocou, não diz respeito à cidadania italiana, mas à Itália, é que não existe ketchup nas pizzarias da Itália. E existe. E existe. Na verdade, são dois mitos. Que não existe ketchup e não existe rodízio. Rodízio de pizza. 3, porque existe também pizza doce. A gente descobriu tudo isso numa cidade aqui perto, de onde a gente mora, que é uma cidade pequena. Né? Cidade de Asti, é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, então imagino que nas cidades grandes também existem, né? Pizzaria com sistema de rodízio. Mas você tem que pedir e assim, eles trazem dois sachêzinhos assim, de ketchup, e a gente achou um rodízio bem bacana, a gente até achou que não ia ser tão legal, mas foi um rodízio bem com bastante sabores de pizza realmente, inclusive com pizza doce, que para eles é um atentado ao pudor aqui, né? Tem várias brincadeiras, vários memes falando, né, de pizza doce na Itália, e tinha pizza inclusive de sorvete. Então assim, não fiquem preocupados porque tem. A pizza era bem estilo italiana, realmente. Napolitana. Muito massinha fina, saborosa, pouco recheio e inclusive muito barato, né? Sim, a gente pagou, para vocês terem uma ideia, 17 € por pessoa o com rodízio. Bebida inclusa, com bebida inclusa. O meu foi 500 ml de vinho, então é bastante coisa. O meu foi um copão de coca. Certo, beleza? Galera? Então esses eram os mitos e verdades sobre a questão da cidadania. Se você gostou, curtiu ou sabe alguém que precisa dessas informações, compartilhe com essa pessoa. A gente sabe que existem muitas dúvidas, então qualquer dúvida que a gente não mencionou aqui, comenta aqui embaixo. Aproveite e já segue a gente no nosso canal, porque a gente vai estar postando mais informações em relação à cidadania assim que o nosso passaporte sair. É isso aí. Obrigada, agradecemos vocês terem chegado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau. Até mais.